Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então aqui a aula de hoje é o que que a dermato tem a ver com a nefro, tá? Então também é muito importante, né, essa associação, né? Trouxe aqui algumas doenças, né? Vamos fazer aquela mesma rodada de diagnóstico, tá? Diante da lesão elementar. Vamos tentar trabalhar alguns diagnósticos, né? E dentro dos diagnósticos ver se é aquelas doenças que a gente pensou, algumas delas têm algum comprometimento renal, né? Então, acho que isso aqui também é bastante importante, tá? Então, eu separei aqui 8 doenças, né? Uma delas não tem, normalmente não tem mesmo, tá? Vamos lá, gente. Então, vamos fazer aquele mesmo trabalho, né? Então, para quem não sabe como funciona, né? A gente vai discutir essas 8 doenças, né? E dentro delas a gente vai encaixar ali algum acometimento renal dentro da manifestação daquela dermatose, tá? Então, beleza, gente, façam esse trabalho, né? Pausem o vídeo, tentem encontrar as manifestações acometimento renal de 7 das 8 doenças que eu trouxe aqui. E quando acharem, né, as 7 doenças, aí despausa para a gente ver se são as mesmas que vocês pensaram e as que eu pensei também, tá? Beleza, gente. Então isso aqui é importante, né? Quando que a gente pede uma urina 1? Quando que a gente pede uma ureia, uma create, né? Quando a gente pede, por exemplo, uma toma de abdômen, quando a gente encaminha para nefro, quando que a gente pergunta, né, de espuma na urina, né? Quando que a gente investiga, né, essa alteração renal. Tem muitas outras doenças mais clássicas que eu acabei não trouxe aqui hoje, né? Mas eu acho interessante a gente lembrar dessas manifestações. Para quem é dermato, acho que deve ter ficado em dúvida de umas duas, né? Falei assim, caramba, né? As 6 eu sei que tem, duas eu tenho certeza que não tem, né? Então, vamos ver se a gente consegue encaixar 7 das 8, tá? Vamos lá, gente. Vamos começar assim com essa lesão aqui, ó. Qual que é a manifestação clínica dessa lesão aqui? São pápulas eritematosas, eritematocastanhadas, confluentes, agminadas. Então, o que que eu acho importante dessa lesão clínica? Parece que é uma manifestação comum, mas essa característica de lesões agrupadas, né, não formando necessariamente uma placa grande, né, mas próximas umas às outras, né, agminadas, isso não é frequente na dermato, tá? Poucas coisas têm essa característica de agrupar lesões com desse jeitinho aí, tá? Bom, o que que vocês pensam, gente, né? A gente pode pensar algumas coisas mais simples, né? Sei lá, será que a cicatriz de acne fez alguns queloides, né? Poderia, né? O aspecto é até meio queloidiforme mesmo, mas queloide não está associado com alteração renal. Então, essa lesão, gente, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai pergunta para ela, né? Faz tempo que está aí, né? Surgiu depois de alguma cicatriz? Para ver, às vezes a pessoa teve um zoster, né? E aí teve algumas cicatrizes só de um lado, né? E o que que eu perguntaria, gente, né? Pensando num dos principais diagnósticos dessas lesões, normalmente dá no ombro, né? O que que a gente pergunta? Se dói, né? Então, acho que uma das principais perguntas que a gente faz para esse tipo de lesão alimentar é se dói. Por que que a gente pergunta se dói? Por quê, gente? Porque, lembra, de novo, poucas lesões dentro da dermato dói, né? Entra nos nódulos dolorosos, né? A gente lembra de quem, gente? Lembra do England, né? Por exemplo, né? Que são é, que são os tumores, né, as lesões dermatológicas que pode cursar com dor, né? Esperadenoma, neuroma, glomangioma, angiolipoma, né? Neurilemoma, adipose dolorosa de Dercon, né? Então, assim, síndrome de Sweet, enfim. Tem vários outros tumores que acabam doendo. Então, essa queixa de dor é muito importante. Aí a pessoa fala que, doutor, dói mesmo, né? Então, assim, ele dói espontaneamente ou dói às vezes quando tá frio. Então, pápulas agrupadas, eritemato-castanhadas, normalmente na lesão é na região assim, do tronco, sabe, do ombro, na face, a gente lembra do piloleiоmioma, né? Piloleiоmioma, gente, né? É uma característica bem importante do piloleiоmioma, né? Essas lesões aqui. Aí, o que a gente perguntaria, o que que a gente pergunta para essa paciente, né, quando a gente está suspeitando de piloleiоmioma, né? A gente provavelmente vai fazer uma biópsia, né? A biópsia, ela é bem característica, tem algumas lesões, algumas imagens, né, que lembra músculo mesmo, né? Positiva na imunistoquímica para músculo, né, actina de músculo liso, por exemplo, né?
Mas uma das coisas que a gente pergunta para essa paciente é o quê? Se tem miomatose uterina. Por que que a gente pergunta isso? Se tem miomatose uterina e miomas cutâneos. Para ver se entra nas síndromes, né, de miomatose uterina associada a miomas cutâneos. Por exemplo, a síndrome de Reed, né, gente? Então, isso que é importante, né? A síndrome de Reed. Então, o que eu acho importante, né, além da característica clínica do piloleiоmioma, né, do angioleiоmioma, que normalmente é uma lesão mais isolada nos membros inferiores, né, nos leiomiomas genitais, que também pode ser, né, um dos subtipos de leiomioma, né, é encaixar na síndrome de Reed, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é se tem miomatose uterina, normalmente o paciente já fala que já fez uma esterectomia, por exemplo, né, por múltiplos miomas, né, ou se ela tem histórico de um sangramento recorrente, enfim, né, você já está investigando miomas. Por quê? Porque se fecha a síndrome de Reed, lógico, né, que precisa de outros exames complementares. Lembra, gente? É uma alteração na fumarato hidratase, né? É uma enzima que favorece essas lesões. E a síndrome de Reed está associada a quê, gente? A maior risco de tumores, carcinomas de células renais, né? Então, por isso que pacientes com leiomiomas, por exemplo, piloleomiomas, né? O segmento sempre pode ser um angioleioma, piloleioma, né? Pode ser um leiomioma de genital. A gente vai investigar a síndrome de Reed, né? A gente é automático, né? Então, sempre lembrar, né? Essas lesões. Histologia de leiomioma, piloleioma, se tiver, né, leiomioma uterina, lembrar da síndrome de Reed. Então, essas lesões, sim, estão associadas a carcinomas de células renais. Então, olha só que importante, né? E não pode deixar passar, né, essas síndromes, tá? Porque às vezes os filhos podem ter as mesmas lesões, pode ter aumento de risco de tumores também, tá? Então, síndrome de Reed, sempre lembrar disso daí. E essa aqui, gente? O que vocês acham dessa lesão aqui? Bom, para quem acho que está na rotina de consultório, né, fez a residência de dermose, essa daqui é uma hidradenitis supurativa, né? Então, assim, não tem muito nem como a gente tentar pensar em outros diagnósticos, né? Essas fibroses, essas fístulas, essas comunicações, né? Esses nódulos inflamatórios nas axilas, nas virilhas, interglúteo, né? Paciente com predisposição, paciente com sobrepeso. Pô, tem diagnóstico diferencial? Até às vezes a gente pode até pensar em alguns outros, assim, sabe? Mas é um pouquinho difícil. Estetocistoma múltiplo supurativo, né? Pensar em algum subtipo de tuberculose que pode fazer alguma lesões parecidas, mas nesse caso é uma hidradenite supurativa mesmo, tá? E aí, gente? Hidradenite supurativa tem associação com alteração renal? Tem, gente, tá? Então, isso que eu acho importante, tá? Então, como que a hidradinite supurativa tem associação com alteração renal? O que que a gente faz para os nossos pacientes, por exemplo, que já estão há 10, 20, 30 anos com aquela hidradinite supurativa extensa, glútea, axilar, né, disseminada? Fica investigando a função renal de forma constante, seriada, depois de alguns anos de lesões crônicas, tá? Por quê? A gente está procurando, né, está se preocupando com o que, gente? Com a amiloidose sistêmica secundária. O que que é isso, gente? A amiloidose sistêmica secundária é aquele depósito de material amiloide, né? Nesse caso, secundário é uma doença inflamatória crônica. Pode ser uma hidradenite supurativa, pode ser uma hanseníase verschoviana, pode ser uma artrite psoriásica, pode ser, por exemplo, uma úlcera de membro inferior crônica, né? Pode ser aquelas síndromes autoinflamatórias, né? Síndrome de Muck-Wells, por exemplo. A gente precisa investigar o acometimento renal, principalmente, da amiloidose sistêmica secundária. Tá? Então, doenças crônicas, depois de 10, 20 anos, existe essa possibilidade dessas proteínas de fase inflamatória. Lembra a proteína amiloide AA, para diferenciar da proteína amiloide AL, né, da amiloidose sistêmica primária. Né? Nesse caso, a gente está falando da amiloidose sistêmica secundária, que é uma amiloidose de doença infecciosa, inflamatória crônica, né? E qual que é o órgão mais acometido da amiloidose sistêmica secundária? É o rim, tá? Então, por isso que pode ser uma hidradite supurativa, pode ser uma úlcera de membro inferior, né? Pode ser lesões inflamatórias de longa data, sempre se preocupar com a amiloidose sistêmica secundária.
proteinúria, né? Então a gente vai sempre investigando ali com exames da função renal, urina 1, tá? Então a ideia é sempre lembrar disso daqui, gente. Isso que eu acho importante, né? Parece que não tem, mas tem sim, tá? A hidradinese supurativa pode acometer o rim, sim, numa forma de amiloidose sistêmica secundária, tá? E aqui, gente, né? Aqui também, né? Caramba, de novo, né? A gente está diante dessas manifestações, né? Provavelmente de síndromes que vocês já conhecem, né? Porque poderia ser fibromas traumáticos, né? Poderia ser algumas umas proliferações periungueais, às vezes associado ao trauma, né? Alguns mixomas, né? Mas é muito subjetivo, né? Essas lesões periungueais, o tumor de Kenner, né? Tumor de Kenner é da esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa tem acometimento renal? Tem, né, gente? A gente já falou, né? Então, os angiomiolipomas, tá? Por que que eu acho importante, gente, esse trabalho que a gente está fazendo, né? As manifestações dermatológicas de alterações renais, endócrinas, enfim, né? Pulmonares, cardíacas. Por quê, gente? Por exemplo, já chegou para mim um paciente com esse laudo. A gente falou assim, seu João, quais exames que o senhor tem aí? Né, quais as doenças que o senhor tem, ou já fez alguma cirurgia, aí ele trouxe, doutor, eu tenho esse laudo aqui, eu tenho angiomiolipoma. Caramba, eu conheço uma doença que tem angiomiolipoma, né? Então, assim, e aí, com o exame que ele trouxe para mim, né? Aí eu fui ver, ele era um rapaz com barba, né? Então não dava para ver os angiofibromas assim de forma clara, ele nem diagnóstico tinha. Aí com o laudo de angiomiolipomas, examinando tinha várias pápulas, por exemplo, assim, centrofaciais, e no final das contas eram angiofibromas, olha só. Então, por isso que eu acho importante. Por que que o senhor fica decorando, né, que, sei lá, a esclerose tuberosa tem linfangioleumimatose pulmonar? Ajuda, eu falo para as minhas residentes, de uma forma ou de outra, sempre acaba ajudando, sabe? Mas assim, mesmo que a gente não saiba laudar ou ver, né, no exame tomográfico, lá no exame de imagem, como que é o aspecto de uma linfangioleumimatose pulmonar, como que é a característica ultrassonográfica de um miolipoma. Mas saber disso, ter esse conhecimento, me ajudou e ajudou o paciente que ó, agora eu estou tratando, a gente está tratando, cuidando dele, tá? Então, por isso que eu acho interessante lembrar dessas manifestações, tá? Pode fazer cistos renais também, né? Aumenta um pouquinho as chances de tumores também, mas a esclerose tuberosa, então a gente sabe que ele pode fazer alterações renais, angiomiolipomas renais, tá? E essa lesão aqui, gente, né? Essas pápulas hipertróficas, né? Verrucosas, queratósicas, de uma forma pontiforme, né? Na região pré-tibial, bilateral. A gente tem alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, pode ser um líquen plano hipertrófico, né? Mas o líquen plano hipertrófico não tem associação renal a princípio, né? Tem com hepatite C, né? Tem com outras doenças, né? Mas pode ser o que, gente? Que também é bem característico, né? Que é diagnóstico diferencial de líquen plano hipertrófico. Pode ser uma dermatose perfurante adquirida, né? Por exemplo, o Kyrle, né? Tem gente que o Kyrle, tem gente que considera sinônimo, tem gente que considera que são doenças diferentes, né? Mas a dermatose perfurante adquirida, né? O que que a gente pergunta para o paciente diante de uma possibilidade ou de um exame histológico, né? De uma dermatose perfurante adquirida? Se tem alteração renal ou se é diabético, né? Então, assim, a dermatose perfurante adquirida, ele está associado com a alteração renal. Sim, são as duas primeiras coisas, as duas principais coisas que a gente pergunta, alteração renal e diabetes, né? Então, acho que o ponto diante dessas lesões, sempre lembrar do renal crônico, tá? E aqui, gente, o que que é isso? Isso é exatamente isso, é uma hiperidrose, tá? Hiperidrose tem associação com alteração renal? Não tem, tá? Não tem. Assim como vocês realmente acharam que não tinha, ele não tem. Só que é simples assim. Hiperidrose é extremamente simples, né, de fazer o diagnóstico. O diagnóstico até que é simples, tá? Qual que é o trabalho que a gente tem nos nossos ambulatórios? É sempre ter a certeza que é uma hiperidrose primária.
né? Então, todos os nossos pacientes de hiperidrose, né, a gente tenta encaixar nos critérios de hiperidrose primária, tá? Acometimento bilateral, simétrico, nas áreas clássicas, palmoplantar, né? Nas regiões axilares, começar antes dos 25 anos, antecedente familiar positivo, não ter hiperidrose durante o sono, né? Descartar as outras causas de hiperidrose secundária, comprometer as atividades diárias, dar mais uma vez na semana. A gente pergunta isso para os nossos pacientes. Sim, tá? Por quê? Porque a gente não quer deixar passar, por exemplo, uma hiperidrose secundária. Hiperidrose secundária, a gente tem muitas causas, muitas mesmo, né? Não vou citar todas aqui, mas pode ser, por exemplo, uma hiperidrose compensatória de um diabético, isso daí já é uma hiperidrose secundária, tá? Pode ser uma hiperidrose por algum tumor pulmonar, por exemplo, fazendo uma hiperidrose no segmento cefálico. Pode ser uma hiperidrose, sei lá, secundária a febre, né, gente? Sintomas B, por exemplo, né? Fazendo uma sudorese, fazendo uma perda de peso, tá? Então, hiperidrose, se não tiver com essa característica de hiperidrose primária, simétrico, nos lugares clássicos, começou precoce, antecedente familiar positivo, não tem hiperidrose durante o sono, né? A gente vai atrás de hiperidrose secundária, tá? Só que alterações renais não. Tá? Por exemplo, o hipertiroidismo faz hiperidrose, né? Síndrome carcinoide, feocromocitoma. Tá vendo? Então tem outras coisas, né, que realmente a gente precisa investigar se por acaso o paciente tem uma hiperidrose, por exemplo, generalizada, né? Isso não é hiperidrose primária, tá? Então, hiperidrose não tem normalmente associação com acometimento renal, mas pode ter associação com muitas outras coisas? Pode, tá? Então, por isso que a gente sempre tenta descartar a hiperidrose primária, né? 95% das vezes é uma hiperidrose primária mesmo, tá? Mas assim, não custa a gente fechar os critérios, beleza? E aqui, gente, o que que parece aqui, né? Parece uma esclerose cutânea, né? Então, parece esse espessamento, essa esclerose, essa contratura, né? Até esse espessamento, né? Cutâneo. De novo, né? Então, assim, diante de um espessamento cutâneo, a gente lembra da esclerodermia, né? Então, esse aqui acho que é um diagnóstico automático, tá? Mas sempre lembrar das síndromes esclerodermiformes, né? Que a gente já falou também, tá? E que tem várias outras, tá? Doenças que também pode cursar com espessamento progressivo cutâneo, né? Tem alguma, gente, que vocês têm conhecimento que pode ter associação com acometimento renal? A própria esclerodermia pode, tá, gente? Tem uma crise renal esclerodérmica, por exemplo, tá? Então, assim, pode sim, tá? Mas nesse caso, existe alguma doença, assim, renal que pode acometer esse padrão cutâneo? Tem, né, gente? A dermopatia fibrosante nefrogênica, tá? Dermatopatia fibrosante nefrogênica, tá? Ou a fibrose sistêmica nefrogênica, tá? O que que é isso, a fibrose sistêmica nefrogênica, gente? É um paciente renal crônico que, durante lá um exame de ressonância, com o uso do gadolínio, né, o contraste, começou a ter essa esclerose progressiva, assim, acral de extremidade, tá? Então, dentro dos pacientes, né, que a gente, por exemplo, está acompanhando de uma esclerodermia, a gente pergunta, né, mesmo tendo, ou mesmo apresentando as características clássicas, por exemplo, de um CREST, né, a calcinose, Renault, esôfago, telangiectasia, a gente pergunta se teve alguma associação depois que fez uso de algum contraste, né? Então, a fibrose sistêmica nefrogênica, dermatopatia fibrosante nefrogênica, é um paciente, por exemplo, renal, né? Mas o gadolínio, né? Que é o contraste, tá? E ele começa a fazer essas lesões esclerodermiformes, contratura, tá? Então, sempre lembrar, gente, a gente acaba perguntando sempre para os nossos pacientes, tá? Se teve alguma associação com contraste. Quase sempre não tem, tá? Mas é importante a gente lembrar da fibrose sistêmica nefrogênica, tá? Ou da dermatopatia fibrosante nefrogênica, que são sinônimos, tá? Beleza, então tem, né? E isso aqui, gente, o que que parece? Qual que é a hipótese diagnóstica dessas lesões? Parece algumas bolhas, algumas erosões nas áreas de trauma, né? Parece o quê? Bolhas mecanobolhosas, né? Mecanobolhas, né? Então, bolhas induzidas aos traumas. O que que a gente sempre lembra? De bolhas induzidas aos traumas, associada normalmente também à milha, hipertricose, esclerodactilia, tá vendo? Ele também pode cursar com esclerodactilia.
hiperpigmentação, a gente lembra da PCT, né? Então, sim, é clássico, né? É porfíria cutânea tarda. Esse paciente a gente vai fazer o exame da urina, né? Para ver se tem alguma coloração na luz de Wood, né? O que mais que ele poderia ter esse paciente aí? Normalmente um paciente com uma porfíria cutânea tarda, ele tem os seus fatores de risco, né? Ou hemocromatose, sobrecarga de ferro, etilista crônico, reposição hormonal, é, hepatite C, né? Então são os fatores que vão se somando, né, para gerar aquela deficiência da uroporfirinogênio descarboxilase, né? Então isso gera as lesões de PCT. Mas e lembrar que a própria insuficiência renal também é um fator de risco para PCT. Mas existe alguma doença que, diante dessas lesões elementares, né, a gente faz a biópsia e vem exatamente igualzinho a porfíria cutânea tarda, uma clivagem subepidérmica, papilas festonadas, né? Um vaso edemaciado, ausência de infiltrado na bolha, uma clivagem subepidérmica, né? Exatamente a biópsia de uma PCT, que poderia estar associado com alteração renal? Sim, gente, tá? Então a PCT pode também, tá? Mas sempre lembrar da pseudoporfiria, tá? A pseudoporfiria é essa associação, normalmente, de um paciente renal crônico, né, mais um medicamento. Por exemplo, um naproxeno, tá? Uma furosemida, né? Então, assim, isso que eu acho interessante. Então, essa associação de um paciente renal com algum medicamento. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, o tratamento desse paciente é tirar o medicamento, né? Então, a gente já sabe que a PCT é uma doença difícil, crônica, né? Que a gente precisa de vários tratamentos ali para ir controlando a doença. Já a pseudoporfiria não. Às vezes, com uma simples suspensão do medicamento, pode até controlar as lesões cutâneas, né? Então, sempre lembrar, gente, da pseudoporfiria. E os níveis lá das porfirinas, elas estão normais, né? Tá? Diferente da PCT. Mas ele tem essa associação aí de alterações renais com algum medicamento. Então, todos os nossos pacientes de PCT, né, a gente pergunta se foi após algum medicamento, algum, por exemplo, algum anti-inflamatório, né? Ou quando o paciente chega para a gente com essas bolhas secundárias a traumas nas mãos, nos pés, por exemplo, a gente pergunta: tem algum problema renal? Toma algum medicamento, furosemida, naproxeno, cetoprofeno, retinoide, né? Então, importante isso daqui, tá, gente? Então, a pseudoporfiria também tem associação com alteração renal, tá? E aqui, gente, aqui também é uma alteração unguial clássica, né? Para quem estuda alterações unguiais, né? É bem clássico. Então, o que que a gente vê aqui, gente? A gente vê a lúnula triangular, tá? Então, olha que interessante, gente, para quem está assistindo e não é dermatologista, tá? Então, eu acredito que a dermatologia, ela até por causa disso que a gente tem o nosso dermatoscópio, né? Que aumenta as lesões, tá? Mas a gente se apega a alguns detalhes milimétricos, assim, tá? E esses detalhes milimétricos, às vezes, fecham o diagnóstico, tá? Da doença do paciente. Então, lúnula triangular, gente, né? Essa lúnula triangular, pouquíssimas coisas fazem, né? A síndrome unha-patela é uma das doenças que fazem a lúnula triangular. Então, alteração de lúnula, pode ter anoníquia também, unhas distróficas, né? Ausência de unha, mas lúnula triangular, a gente sempre lembra de síndrome de unha patela, né? Então, assim, às vezes o paciente tem uma agenesia de patela, alteração de patela, pode ter alteração de rádio, pode ter aquelas exostoses na crista ilíaca, tá? Então, mas a síndrome de unha patela também está associado à alteração renal? Sim, tá, gente? Então, isso que eu queria que a gente sempre lembrasse. Então, além das alterações ósseas, né? Exostose crista ilíaca, alteração de rádio, né? As alterações unguiais, né? Que está no nome, né? Da síndrome unha patela, mas lembrar que se tem um outro órgão que pode ser acometido na síndrome da unha patela, é uma nefropatia, tá? Da síndrome da unha patela. Então, isso que eu acho importante a gente lembrar dessa possibilidade também. Certo, gente? Então, acho que é interessante, né? Então, eu poderia trazer aqui calcifolaxia, né? Alteração renal ali do lúpus, né? Mas é legal, né? A gente
ter conhecimento que determinadas lesões de pele, obrigatoriamente a gente tem que investigar o rim, tá? Então vamos lá fazer aquela revisão para a gente lembrar de tudo de novo, tá? Então, piloleiоmioma, angioleiоmioma, né? Então, assim, leiomioma, gente, a gente pergunta em relação à miomatose uterina, que pode estar associado com carcinoma de células renais, né? Então, lembrar da síndrome de Reed, fumarato hidratase, né? Hidradenitis supurativa, hanseníase eichoviana, artrite psoriásica, artrite reumatoide, síndromes autoinflamatórias associadas às criopirinas, né? Mucoel's, por exemplo. Então, a gente, depois de um certo tempo, gente, né? 10 anos, 15 anos de doença, aquele processo inflamatório, a gente precisa se preocupar com alguma coisa? Sim, com a amiloidose sistêmica secundária, tá? Então, tem que ficar fazendo o rastreamento ali da função renal, tá? Faz parte também. Que é muito chato, né, gente? A gente está lá tratando lá uma hidradite supurativa que tem 30 anos e de repente ele começa com edema de membro inferior, começa com alterações, né? A gente tem que saber que existe essa possibilidade, essa associação, né? E evitar que isso aconteça e prejudique o paciente, né? O rim é um órgão nobre, né? Não pode ter nenhum machucadinho ali, né? A gente tem que tentar preservar ele, tá? Tumor de Kenen, Ashliffes, angiofibromas, placa de Chagrin, placa fibrosa da testa, alterações do esmalte dentário, esclerose tuberosa. Está associado com alterações renais? Sim, angiomiolipomas renais, cistos renais, né? Tumores renais, tá? Dermatose perfurante adquirida, né? Diabético e renal crônico, tá? Então, a gente também faz essa pergunta, essa investigação de alteração renal. Hiperidrose, né? Não, mas hiperidrose primária, sempre tentar fechar, gente, diagnóstico de hiperidrose primária, né? Se não fechar, abre a lista das causas de hiperidrose secundária, que são várias, tá? Então, paciente, quando ele não fecha hiperidrose primária, a consulta é muito longa, tá? Porque a gente vai atrás de causas de, pode ser menopausa, tá? Coisa simples, mas às vezes não é tão simples assim. Pode estar anunciando, por exemplo, algum tumor, tá? Ou alguma manifestação orgânica ali que começou com hiperidrose. Então, hiperidrose não, né? Dermatopatia fibrosante nefrogênica ou fibrose sistêmica nefrogênica, né? Insuficiência renal associada ao gadolínio, né? Parece lesões de esclerodermia, né? Então, sempre perguntar de contraste, tá, gente? Lesões mecanoboliosas, a pseudoporfiria. Normalmente a pseudoporfiria, a gente não vem com aqueles outros características clínicas da PCT, né, com hipertricose, hiperpigmentação, tá? Mas bolhas mecânicas, né, e a biópsia igualzinha a PCT, pode ser uma pseudoporfiria, alteração renal, mais algum medicamento, por exemplo, um naproxeno, por exemplo, tá? E a síndrome da unha patela, que tem unha, né, lunolateral, pode ter anoníquia, né? Tem alterações ósseas, né? Pode ter alterações de rádio, aqueles cornos, né? Exostose da crista ilíaca, mas pode ter nefropatia também, tá? Beleza, gente? Então, acho que é interessante, né? A gente trazer essas síndromes, né? Essas doenças, né? Comuns e incomuns, né? Então, hidradite supurativa, comum, tá, gente, né? Para a gente ficar sempre atento ali. As outras síndromes também, para a gente ficar sempre por exemplo, piloleiоmioma também não é lesão incomum também, tá? A gente pode tem nos nossos ambulatórios pacientes que acompanham por piloleiоmioma, né? E não só tratar, fazer a cirurgia, fazer exérese, remoção, tratar a dor, enfim, fazer tratamentos locais, isso que eu falo para os residentes. Não está errado tratar a lesão, né? Pode tratar, pode retirar, pode fazer uma terapia a laser, pode fazer, não tem problema, não está errado. Né? O que não está certo é deixar de investigar o que precisa, né? Então, acho que isso que eu acho que é importante nessas aulas aqui, para a gente sempre lembrar dos acometimentos, dos possíveis acometimentos sistêmicos que praticamente, gente, de verdade, não é exagero, tem em quase todas as doenças dermatológicas, pode ter manifestação sistêmica de alguma maneira, tá? Pode ser secundária ao tratamento, medicamento que a gente dá, gera lesões sistêmicas, né? Ou da própria doença mesmo, tá? Então, por isso que ser dermatologista, para quem é dermatologista, né, sabe que não é fácil, né? Não é, o diagnóstico não é fácil. E quando a gente fecha o diagnóstico, o tratamento não é só a pomadinha, né? Que o pessoal acha que a gente só passa uma pomadinha ali e pronto, né? Não, né? Envolve um monte de coisa, né? É o que eu falo para os residentes, às vezes o dermatologista é a especialidade que agrupa, sabe? Agrupa aquela alteração oftalmológica com aquela alteração ortopédica, né? Com aquela alteração do cabelo,
né? E com aquela mancha na perna. E isso gera um nome, né? Um nome de uma doença, e aí, a partir dali, o paciente vai acompanhando certinho e sabe, das possíveis outras complicações que ele pode ter de outros sistemas, por exemplo, de outros aparelhos. Certo, gente? Então, um pouquinho aqui de nefro com dermato, né? Ó, interessante, tá? Muito importante também. Beleza, gente? Então é isso daí. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.